You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful. Nós precisamos ter uma vida de oração. Mas qual é a oração mais necessária para a nossa geração? A oração que todos nós devemos fazer juntos e orarmos para que toda a nossa geração em todos os lugares a façam. Devia ser: ensina-nos, ó Deus, que tu não tens necessidade de nada. O Deus do evangelho atual é um Deus pequeno, é um Deus diminuído pela arrogância humana. Portanto, não é um Deus verdadeiro. Se algo fosse necessário para Deus, se Deus querido tivesse a necessidade de alguma coisa, essa seria a medida da sua imperfeição. E como nós vamos adorar um Deus imperfeito? Como vamos prestar culto a um Deus que precisa de nós? Como podemos depender de um Deus que só pode nos ajudar enquanto nós o ajudamos? Mas se nada é necessário a Deus, se Deus não necessita de nada, nós devemos avançar para a conclusão lógica. Então também ninguém é necessário, ninguém que está sentado aqui nesta noite, ninguém que está pelo planeta Terra. Esse ninguém inclui cada um de nós. Se Deus nos buscou em seu amor, Ele buscou embora não tenha necessidade de nós. Nós buscamos a Deus porque precisamos de Deus, porque nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus, respiramos em Deus. Mas Deus não necessita de nada. Em João 5,26, Jesus diz: o Pai tem a vida em si mesmo. Amém? O Pai tem a vida em si mesmo. Uma das características do ensino de Jesus é que com uma palavra, uma frase, Ele diz muito mais e mais profundamente do que nós falamos em milhões de palavras. O Pai tem a vida em si mesmo. Ele proclamou uma verdade tão elevada, tão transcendente, que estão nas maiores alturas do pensamento humano. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada, de ninguém. O que quer que Deus seja, e tudo que Deus é, Ele é em si mesmo. Olhe para todo o cosmo. Toda a vida vem de Deus, toda a vida está em Deus, seja a forma mais primitiva de vida consciente, ou a vida mais altamente inteligente e autoconsciente de um serafim, de um querubim, de um arcanjo. Nenhuma criatura tem vida em si. Toda a vida é um dom de Deus, toda a vida é um dom de Deus. E no entanto, Deus tem a vida em si mesmo. Ele não recebe a vida de ninguém, Ele é autossuficiente, Ele não tem necessidades. Agora olhe para isso de modo inverso. A vida de Deus não é um dom de outrem, enquanto toda a vida é um dom de Deus. Se houvesse outro no qual Deus pudesse receber o dom da vida, qualquer dom que fosse, esse sim seria Deus. Enquanto a igreja tiver uma visão pequena de Deus, ela está longe do Deus da Bíblia. É uma maneira elementar, mais certa de pensar em Deus como aquele que tudo contém, que dá tudo o que é dado, mas que não pode em si mesmo receber nada que Ele mesmo não tenha dado primeiro. Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Quem pode negociar com Deus? Admitir que Deus tem uma necessidade é uma blasfêmia. Admitir que Deus necessite de algo seria admitir um ser divino incompleto. A necessidade é uma palavra própria da criatura e não pode ser empregada em relação ao Criador. Deus não necessita de nada. Deus tem uma relação voluntária com tudo que Ele criou. Mas entenda isso, querido. Guarde isso em sua mente. Lembre disso todos os dias. Deus não tem qualquer relação necessária com coisa alguma fora de si mesmo. Se Deus tem um interesse em suas criaturas, esse interesse surge do seu prazer soberano, não porque estas criaturas possam suprir qualquer necessidade, nem aperfeiçoar aquele que já é perfeito em si mesmo. Esse é o Deus que devia estar sendo pregado em todos os púlpitos da nossa geração. Um Deus digno de ser glorificado.
Meditar sobre Deus é meditar e procurar entender a revelação daquilo que é único, que permanece só como verdade neste caso e em nenhum outro. Não há nada comparável a Deus. Nossos hábitos comuns de pensamento permitem a existência de necessidade só entre as coisas criadas. E deve estar aí somente. Nada está completo em si mesmo, mas requer algo fora de si mesmo para existir. Toda a criação é assim, não está completa em si mesma. Todas as coisas que respiram precisam do ar. Todo organismo necessita de alimento, de água. Retirando o ar e a água do mundo, toda a vida pereceria instantaneamente. Isso é um axioma que não pode ser mudado. Nós podemos citar esse axioma que todo ser criado necessita de outra coisa criada a fim de permanecer vivo. E todas as coisas, sem exceção, necessitam de Deus. Somente Deus não tem necessidade de nada. Ele é o grande Deus soberano, que tem a vida em si mesmo e que não depende de nada e nem de ninguém. Apenas a restauração dessa verdade essencial destruiria a grande maioria das heresias pregadas nos púlpitos dos nossos dias.